Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Estamos aqui em Roma, no segundo dia do Sínodo dos Bispos, por isso pedimos que reze por esse momento bonito da vida da Igreja. Hoje estamos celebrando também São Benedito, negro, religioso. Também estamos celebrando Santa Faustina Kowalska. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ele morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Amados e amadas de Deus, temos o envio dos 72. Jesus escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente. 72 significa toda a igreja. 72 significa todos nós que somos enviados em missão. A missão é para todos. A missão, como diz Papa Francisco, não é só para um pequeno grupo dentro da igreja, para o Papa, para os bispos, para os padres, para os diáconos, para os religiosos, para as religiosas. Não. A missão é para todo aquele, toda aquela que se encontrou com Jesus Cristo, foi batizado e, sendo batizado, se colocou no seguimento de Jesus Cristo, se tornou discípulo missionário de Jesus Cristo. 72 significa todos nós que temos que assumir o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo. E Jesus dizia: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, pedir. Pedir significa rezar. Pedir significa sempre a atitude da igreja diante do seu Senhor, que se reconhece sempre necessitada. Da igreja que não pode dar-se a si mesmo aquilo que ela necessita. Ela precisa sempre pedir ao Senhor. E o Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, Ele sempre nos dá. Ele sempre nos dá trabalhadores, Ele sempre nos dá os bens de que temos necessidade. Pedir. Pedir significa a atitude da igreja que se sente sempre referida ao seu Senhor. Por isso ela reza, por isso ela pede, por isso tudo na igreja tem que ser feito com oração, por isso tudo na igreja tem que ser feito com os joelhos dobrados, a oração. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. E continua Jesus: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro é um animal manso, indefeso, o lobo feroz. Assim é a atitude do discípulo. O discípulo é enviado no mundo hostil, mas ele deve ter sempre esta atitude do cordeiro. O discípulo é aquele que deve ir com simplicidade, por isso não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho.
O discípulo é aquele que leva a paz do Senhor. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Amados e amadas de Deus, o discípulo é aquele que leva a paz do Senhor, leva a paz do Senhor ressuscitado. O discípulo é portador da paz. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. O trabalhador da vinha do Senhor merece o seu salário. Continua, não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houverem, dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. Amados e amadas de Deus, entrardes numa cidade e fordes bem recebido. Quer dizer, quem recebe o discípulo, quem recebe o enviado, recebe o próprio Senhor. Por isso é o próprio Senhor que ali age na pessoa do discípulo. Por isso, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houverem, dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. Vocês, quando acolheram o discípulo, acolheram o reino de Deus. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, sacudi, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Amados e amadas de Deus, porque quem rejeita o discípulo, rejeita o próprio Senhor, rejeita o evangelho do Senhor, rejeita o próprio Senhor. E rejeitando o próprio Senhor, rejeita o reino de Deus. Mas sabei que o reino de Deus está próximo. Quer dizer, o Senhor está próximo, porque o Senhor é o próprio reino de Deus. O evangelho termina, eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Amados e amadas de Deus, Sodoma será tratada com menos rigor, por quê? Porque aquela cidade, rejeitando o enviado de Jesus, rejeitou o próprio Jesus. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude verdadeiramente a percebermos que nós somos os missionários hoje, que a nós cabe o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo hoje. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Benedito desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.